Turma, nessa aula a gente vai estar começando aí um curso de otimização dinâmica. Essa otimização dinâmica ela vem aí para dar uma análise mais sofisticada com aquela já feita anteriormente com a análise da estática comparativa, da otimização estática, tá bom? Então antes a gente trabalhava com aquelas nossas técnicas de derivada primeira, derivada segunda, multiplicadores de Lagrange, só que ali a gente trabalhava apenas com as variáveis sem assumir a variação no tempo. E toda otimização dinâmica ela é trabalhada com essa parte de análise dinâmica na área da economia. E primeiro, para poder estar fazendo esse estudo da análise estática, da análise dinâmica, perdão, a gente precisa estar aprendendo aí o que são equações diferenciais de primeira ordem, a parte inicial. E aqui a gente vai estar trabalhando com tempo contínuo, também tem a parte com tempo discreto. Só que o tempo contínuo a gente trabalha com equações diferenciais e o tempo discreto com equações indiferenças. Por que a otimização dinâmica ela é importante para a economia? Qual é a relevância da gente estar trabalhando com uma análise dinâmica? Então vamos lembrar da nossa análise estática, que vocês já devem ter visto aí nas disciplinas iniciais de matemática e também nas teorias econômicas. A gente tem aí uma quantidade demandada, até colocar um pouquinho maior aqui, ó, quantidade demandada e uma quantidade ofertada. A gente tem a quantidade ofertada, menos C mais um dp. Então aqui a gente tem a nossa curva da oferta, com inclinação positiva, e a curva da demanda com uma inclinação negativa, tá bom? Significa dizer que ao cruzar a curva da demanda com a de oferta, a gente encontra o quê? O nosso ponto de equilíbrio. Esse ponto de equilíbrio formado pelo preço de equilíbrio e a quantidade de equilíbrio. O que é esse preço e a quantidade de equilíbrio? É quando tanto aí a quantidade demandada e ofertada, elas estão o quê? Em equilíbrio, são iguais. Ou seja, quem oferta a mesma quantidade de quem demanda. Isso faz com que tenha o mesmo preço. Só que esse tipo de análise ele é realizado simplesmente desconsiderando o fator tempo. Imagina que a gente parou o tempo, congelou para tudo e agora vamos analisar como é que está essa quantidade e o preço de equilíbrio. Só que na economia, isso aí é um pouco irrealista da gente estar adotando, até porque tudo ocorre em função do tempo. Agora, claro, esse tipo de análise é interessante para que a gente consiga aí aprender melhor esses conceitos econômicos. E é muito mais fácil da gente analisar sem ser com o tempo aí variando. Então vejo uma análise estática como mais fácil de aprender os conceitos econômicos que se dá nesse tipo de relacionamento, nesse tipo de modelo de equilíbrio de mercado com apenas um único bem. Só que o que a análise dinâmica vem fornecer para a gente? Simplesmente dizer, olha, isso acontece, o preço em equilíbrio? Acontece, mas ao longo do tempo. Então vamos supor aí que a gente tem um preço dado, um P0, que é um preço inicial desse bem, e com o tempo ele vai se ajustando, ou seja, ele vai o quê? Convergindo para esse nosso preço de equilíbrio. Assim como a gente pode ter um preço inicial acima do preço de equilíbrio e ele diminuindo até vir nessa convergência. Mas será se converge ou não? É essa a pergunta que a gente precisa verificar, essa nossa estabilidade dinâmica do processo, se vai convergir ou não para esse nosso preço de equilíbrio. Professor, como é que seria essa parte desse preço de equilíbrio? Bem, a gente tem aqui duas situações. Na análise estática, a gente tem o preço de equilíbrio dado por A mais C dividido por B mais D. No numerador, a gente tem a soma das constantes da equação de demanda e de oferta. E no denominador, a gente tem a soma dos coeficientes. Para encontrar esse preço aqui na análise estática, vocês simplesmente igualam lá a quantidade demandada com a quantidade ofertada. Vocês vão encontrar o preço e a quantidade de equilíbrio. Só que vejam que esse preço não está em função do tempo, é uma análise estática. Agora, quando a gente for determinar o preço numa análise dinâmica, esse preço está em função do tempo. Tá? Essa diferença aqui do P0 pelo P asterístico é essa diferença que a gente tem do P asterístico para o P0, é esse desvio que a gente vai ter aqui quando a gente tiver o tempo igual a zero. Assim como a gente também tem esse desvio para cá quando o preço inicial é acima. Vezes
o exponencial de menos k vezes t, sendo esse t um tempo, mas olha lá o nosso preço de equilíbrio, que é esse mesmo carinha que a gente encontrou na análise estática. Obviamente, se a gente tiver aqui o limite com esse tempo indo para o infinito, toda essa expressão aqui vai para zero. Isso faz com que a gente, de fato, convirja com o nosso preço de equilíbrio. Isso aqui vai acontecer, ou seja, com o aumento do tempo, esse desvio ele acaba ficando o quê? Cada vez menor. Isso faz com que a gente tenha essa expressão aqui indo para zero. Vamos supor que um novo iPhone vai estar surgindo no mercado. Esse novo iPhone, ele simplesmente, vocês sabem que ele vem com um preço bem exorbitante, né? Tem muita tecnologia, um celular bom, é muito demandado, mas demandado por uma certa quantidade de pessoas que estão dispostas a pagar por aquele preço. Vamos supor que a gente tenha um iPhone que seja lançado no mercado a R$12.000, tá? Esse iPhone, quando for lançado no mercado a R$12.000, ele vai ter uma quantitativa de pessoas dispostas a estar pagando esse valor para adquirir esse bem. Mas depois de um certo tempo, essas pessoas que estão dispostas a pagar 12 mil, elas vão diminuindo, ao ponto de que essa demanda aí não vai ter mais um excesso. Vai estar o quê? Diminuindo a demanda, isso vai fazer com que o preço venha a cair. Então, numa situação que a gente pode estar verificando, o lançamento aí, por exemplo, desse nosso iPhone, ele pode vir com um preço inicial maior do que o nosso preço de equilíbrio. Então, isso faz com que a gente tenha esse nosso ponto aqui da nossa quantidade demandada e esse nosso outro ponto aqui para a nossa quantidade ofertada. Então, vejam que nesse caso aqui, a gente vai ter uma quantidade ofertada maior do que a quantidade demandada. Ou seja, os indivíduos que já estavam dispostos a pagar esse preço de 12 mil, eles foram diminuindo. Então, a gente vai tendo mais oferta do que demanda. Isso faz com que a gente, com o tempo, vai fazer com que esse preço inicial aqui ele vá o quê? Convergir para aquele nosso preço de equilíbrio. Assim como a gente teve na pandemia, vamos só mudar agora o nosso foco, vamos lembrar do que aconteceu aí na pandemia. Na pandemia, a gente teve aí os nossos produtos dos bens com o preço aumentando. O que acontece? Na pandemia, a gente pode estar dizendo que a gente teve aqui nosso preço zero, e eu vou dizer que esse preço zero aqui foi antes da pandemia, tá, turma? A gente tinha aqui uma quantidade ofertada, que é S, e uma quantidade demandada para ele. O que ocorreu na época da pandemia? Muitas das indústrias paralisaram a produção, fechou tudo por causa da quarentena, para conter a pandemia. Isso fez com que a gente tivesse aí uma quantidade demandada maior que a ofertada, dado que as indústrias fecharam e pararam de produzir. Isso fez com que, se a gente tem uma maior demanda e pouca quantidade aí ofertada, obviamente esse preço tende a subir. Só que ao longo do tempo ele vai o quê? Convergindo até um preço e uma quantidade de equilíbrio ao longo do tempo. Então, basicamente, falando agora de um produto mais específico, vamos supor que a quantidade ou o preço da carne antes da pandemia, ela estava em torno de R$22. E essa mesma carne, ao longo do tempo, para chegar num certo equilíbrio, vamos supor que a gente já encontrou esse equilíbrio, se estabilizou, e agora o preço da carne está em R$32. E isso acontece sempre ao longo do tempo. Então aqui a gente tem essa diferença da análise estática e da análise dinâmica, para vocês verem a motivação do porquê a gente precisa estar estudando a otimização dinâmica. E para encontrar aí esse tipo de análise, a gente precisa de estudar equações diferenciais.